outros dois eu posso tirar, né? Perguntei você. Mas aí depois você deixar aqui pra tirar aqui, depois vem na verdade, né? Abre o seu celular aí. Pode? Obrigada. Eu acho que já chegou.
Boa tarde. Ainda é boa tarde. Apesar do intenso trabalho que já fizemos no dia de hoje, né, concentrados aqui em muitas falas interessantes, instigantes, provocadoras, reflexivas, nós vamos dar continuidade, então, com a segunda conferência do nosso evento, dando as boas-vindas para o professor Carlos Alfredo Joly, companheiro de muitas décadas de trabalhos biogeográficos. Muitos não sabem, vou ler o currículo dele, mas talvez muitos não sabem que ele foi professor muitos anos de biogeografia na Unicamp, para o curso de geografia. Muitos também não sabem que ter filha geógrafa, que isso também, dizem que os filhos também influem nos pais, e é verdade. Eu vou então dar início à nossa conferência, que tem por título Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Falamos muito hoje sobre esse tema, né, em vários momentos, então fica bem bom a gente ter agora a fala do professor Joly, que é um dos grandes responsáveis pelas plataformas que vem fazendo esse trabalho de consolidação dos benefícios da natureza através desse conceito, serviços ecossistêmicos. Então, o professor Joly é também formado aqui pela USP, no Instituto de Biociências, mestrado em Biologia Vegetal pela Unicamp, PhD em Ecofisiologia Vegetal pelo Botanic Department da University of St. Andrews, na Escócia, tem pós-doutorado na Universitat Bern da Suíça, atua nas áreas de Ecofisiologia Vegetal e Conservação da Biodiversidade, tendo publicado 120 trabalhos em periódicos especializados, além de formar 26 mestres e 15 doutores, tendo uma coorientação em andamento. Tem mais de 3 livros publicados, com destaque para a série Biodiversidade do Estado de São Paulo. Foi um grande colaborador e criador do projeto Biota FAPESP. Também tem o livro Diretrizes para a Conservação e Restauração da Biodiversidade do Estado de São Paulo e do e-book Diálogos Amazônicos, Contribuições para o Debate sobre a Sustentabilidade e Inclusão. É professor emérito da Unicamp, aposentado do Departamento de Biologia Vegetal, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Science Policy Advisory Committee e do Inter-American Institute for Global Change Research, o IAI. Chair da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o BPBES, e editor-chefe de uma revista que muito interessante, todo mundo lê, Biota Neotrópica, credenciado nos programas de pós-graduação em Ecologia e Biologia Vegetal do Instituto de Biologia da Unicamp e no doutorado do Programa de Pós-Graduação Ambiente e Sociedade, o NEPAM, da Unicamp. Foi coordenador na Unicamp de 3 programas de pós-graduação, trabalha muito, né? Trabalha muito. Quem não trabalha muito, mas muito. Então, 3 programas de pós-graduação, Ecologia, Biologia Vegetal e Ambiente e Sociedade, chefe do Departamento de Biologia Vegetal por alguns anos, pró-reitor de pós-graduação. Na Secretaria de Estado do Meio Ambiente também deixou sua marca, contribuição como coordenador de informações técnicas, documentação e pesquisa ambiental, a SIMP, e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi diretor do Departamento de Políticas e Programas Temáticos. Na Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, foi co-chair do painel multidisciplinar de experts, de especialistas, né, e pesquisadores. Em 1999, como coordenador do programa Biota FAPESP, que eu já citei, ganhou o prêmio Henry Ford de Iniciativa do Ano na área de conservação. Em agosto de 2002, foi agraciado com a Ordem do Mérito Científico, classe Comendador, em 2005, ganhou o Prêmio Ambiental von Marsus da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil e Alemanha. Em 2007, recebeu menção honrosa do Prêmio Jovem Cientista do CNPq. Em 2009, como coordenador do programa Biota FAPESP, ganhou novamente o Prêmio Henry Ford, desta vez na categoria Ciência e Formação de Recursos Humanos. Em 2012, recebeu o Prêmio Muriqui, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Em 2014, a medalha João Pedro Cardoso do Governo do Estado de São Paulo e o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, da Unicamp.
Em 2022, o prêmio da Fundação Conrad Wessel de Ciências. Em 2023, foi agraciado com a Ordem do Mérito Científico Classe Gran Cruz. Premiadíssimo por sua contribuição científica, sempre disposto a conversar sobre ciência, a conversar sobre os seus trabalhos e trajetórias, participou de políticas públicas importantes no Estado de São Paulo. Todos nós bebemos da fonte desse trabalho, dessas produções, dessa sua capacidade de interlocução, tanto na política científica como na política pública. E para mim é uma grande honra, porque eu me lembro muito de trabalhos de campo feito com ele quando eu era estudante. Não era mais estudante, mas na biologia, quando já me formada, tivemos a oportunidade de ver nascer uma proposta diferente de conservação em São Paulo, que foi os tombamentos de áreas naturais. Foi defensor da política de tombamentos, também um admirador do professor Aziz Absaber, e muito contribuiu também, naquela época, para a criação dos primeiros modelos de proteção ambiental em geral, não apenas porque o Aziz e também o Joly têm uma visão socioambiental. Então vamos lá, professor. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sueli. Sueli foi minha colega de graduação no Biociências daqui da USP. Fizemos o projeto Rondon e Marabá juntos. E depois eu vim reencontrá-la junto com o professor Aziz na produção de... Aziz tinha um conhecimento enorme da parte de geomorfologia, da formação da Serra do Japi, mas naquele momento a gente não tinha dados biológicos muito consistentes. Então, meu primeiro projeto de pesquisa na FAPESP foi justamente de trabalhar com a vegetação lá da Serra do Japi para contribuir com o tombamento, com a consolidação do tombamento, porque logo após o tombamento havia muita contestação por parte de proprietários e de grandes grupos de consultores. E depois nos encontramos várias vezes ao longo da carreira, cada um por um lado, mas é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. E a minha opção foi de falar sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos, abordando as plataformas plataforma internacional, que é um órgão das Nações Unidas, está vinculado às Nações Unidas e que basicamente cuida da área da temática de biodiversidade e serviços ecossistêmicos e da plataforma brasileira, que eu acho que através disso a gente consegue discutir alguns pontos importantes do que são serviços ecossistêmicos e por que se tornou tão importante a gente ter esse conhecimento. Então, a primeira... Se eu conseguir ver... Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que em 1992, durante a Eco 92, quando foram assinadas as 3 convenções de mudanças climáticas, de biodiversidade e de combate à desertificação, no caso de mudanças climáticas, você já tinha um órgão responsável por fazer a síntese científica para embasar as decisões das diferentes COPs de mudanças climáticas, que era o IPCC. O IPCC tinha sido criado em 1988, porque já havia uma preocupação não só com mudanças climáticas, mas a preocupação maior na época era com a questão da camada de ozônio, e foi um dos acordos internacionais que funcionou muito bem, que foi o protocolo de Montreal para gases que afetam a camada de ozônio, e se criou o IPCC para justamente fazer essa parte acadêmica, essa parte de revisão do que a ciência estava produzindo e publicando a respeito de mudanças na atmosfera. Mas a gente não tinha um órgão equivalente para a biodiversidade.
E a solução encontrada foi de se criar dentro da própria convenção um órgão técnico de assessoramento para produzir essa síntese. Infelizmente, isso não funcionou. Não funcionou porque, estando dentro da convenção, as pessoas que participam das reuniões desses órgãos são sempre representantes dos países. E os representantes dos países, invariavelmente, são ligados ao Ministério de Relações Exteriores do país, no nosso caso, o Itamaraty, que consulta o Ministério do Meio Ambiente, consulta o Ministério de Ciência e Tecnologia, mas as pessoas que estão lá fazendo as negociações não são pessoas que têm um conhecimento aprofundado da temática que eles estão negociando. Então, toda vez que era necessário uma base científica, um documento científico mais sólido para se discutir alguma das questões, eles contratavam uma consultoria para fazer esse tipo de trabalho. E, logicamente, isso é péssimo, porque você não acumula conhecimento, você não capacita os países a trabalharem com aquilo que está sendo produzido e, principalmente, você não tem muita transparência, porque é uma consultoria privada que é contratada para fazer um determinado serviço. Então, em 2002, na Q+10, em Johannesburgo, os países megadiversos que tinham acabado de se estabelecer como um grupo de negociação chegaram à conclusão que era necessário ter um mecanismo, ter uma organização fora da convenção para que pudesse fazer um trabalho equivalente ao IPCC. E então, levou 10 anos para a gente concluir que o sistema não estava funcionando e levou mais 10 anos para se criar esse órgão. Então, em 2012, foi criada a Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos para ser o equivalente do IPCC para a área de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, o principal objetivo era de fortalecer essa interface entre ciência e política, ou seja, você reúne toda a informação disponível, publicada, sobre um determinado tema, para sintetizar aquilo para tomadores de decisão, mas, apesar de se espelhar no IPCC, o IPBS já começou com um posicionamento completamente diferente. Por exemplo, o IPCC faz os seus relatórios baseados em trabalhos publicados em inglês em revistas indexadas. Então, aquilo que é de conhecimento por teses, dissertações, o conhecimento tradicional, o conhecimento indígena, nada disso é considerado no IPCC. O IPBS, ao contrário, já começou dando uma alta relevância a todo o conhecimento, fosse ele publicado ou não publicado, desde que estivesse acessível, desde que ele fosse acessível. Então, essa era a principal coisa. E ver os benefícios que a natureza traz para o homem como de fundamental importância para o bem-estar humano. Então, a visão já é muito mais na qualidade de vida das pessoas. Como todas essas organizações, ela tem um plenário que é composto principalmente pelos representantes dos países. Então, no nosso caso, o Itamaraty nos representa, observadores, que são organizações não governamentais, que são institutos de pesquisa, que são outras organizações das Nações Unidas que não são diretamente ligadas ao IPBS, e só votam os países membros. Então, quando o IPBS foi criado, em abril de 2012, numa reunião no Panamá, naquela plenária havia 94 países que automaticamente se tornaram sócios, se tornaram partes
do IPBS. Hoje nós estamos com 150 países, então isso foi aumentando, e a ideia é que a gente tenha tantos países quanto a gente tem na Convenção da Diversidade Biológica. Mas também, diferente do IPCC, o IPBS já começou as suas plenárias dando voz aos atores, aos stakeholders. Então, os stakeholders têm um tempo, tem uma reunião prévia, um dia prévio que eles fazem uma reunião, trazem as suas declarações, o seu ponto de vista, e falam durante a plenária, não só nesse momento, mas também podem falar em intervenções e pontos específicos quando há tempo na agenda. Em geral, não há tempo na agenda, mas quando há tempo na agenda, eles podem também se manifestar. E isso foi muito importante porque, de imediato, a gente trouxe um grupo grande de organizações voltadas a conhecimentos tradicionais indígenas, que então ganharam um fórum onde eles poderiam também expressar as suas preocupações. Tem uma parte política, que é o Bureau, que é composto por 5 representantes oficiais e 5 suplentes, sendo que um de cada reunião, de cada região das Nações Unidas. Agora, vocês estão vendo esse mapinha aí embaixo. Essa é a maneira como as Nações Unidas vê o mundo. Então, o mundo é dividido numa região GRULAC, que é América Latina e Caribe, uma região África, que pega todo o continente africano, uma região da Ásia, uma região dos países do leste europeu e uma região que é chamada de Europa Ocidental e outros. Esses outros são Estados Unidos, Japão, Austrália, Nova Zelândia. Então, isso reflete a maneira da divisão do mundo lá atrás, quando as Nações Unidas foram criadas. E isso se perpetua. Você tem isso, então é um representante titular de cada uma dessas regiões e um representante suplente. E, avançando em relação ao que já tinha se aprendido do funcionamento do IPCC, o IPBS criou esse painel multidisciplinar de especialistas, que são independentes. Nós, quando somos indicados e aceitos para fazerem parte desse painel, nós não estamos representando nenhum país ou nenhuma região. Nós estamos lá pelo conhecimento científico que a gente tem da temática que é de interesse para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, isso é muito importante, porque você tem um órgão independente, composto por 25 pessoas, 5 de cada região dessas regiões das Nações Unidas. Então, a América Latina e Caribe tem 5 representantes, e esses representantes, eles têm uma importância fundamental. A gente vai voltar nisso um pouquinho mais para frente. Quais são as missões do IPBS? Quais são as funções que a gente tem? Catalisar os esforços para gerar novo conhecimento. Então, veja, o IPBS não financia pesquisa, assim como o IPCC também não financia pesquisa. O que acontece é que, ao realizar os seus diagnósticos, vão aparecer as lacunas de conhecimento. Então, uma das funções do IPBS é convencer agências de financiamento, de pesquisa, podem ser internacionais, podem ser nacionais, a fazerem chamadas para preencher essas lacunas de conhecimento. Então, essa é uma das nossas funções. Fazer os diagnósticos, que é o mais conhecido. Dar apoio à formulação e implementação de políticas de conservação e uso sustentável da biodiversidade e serviços ecossistêmicos. E uma outra coisa que foi aprendida, que também faltava no IPCC, é a questão de capacitação. A gente quer capacitar os países para que eles tenham, de fato, condições
de internalizar aqueles diagnósticos que estão sendo produzidos. E mais, que possam produzir os seus próprios diagnósticos, possam participar nisso. Então, essa função de capacitação é uma coisa de capacitação pessoal e é uma questão de capacitação institucional. E essa foi a primeira grande discussão que se teve na segunda plenária do IPBS, quando foi proposto esse framework para o IPBS. Então, vejam que a maneira como isso roda, você tem a natureza embaixo, aqui, que vai dar os serviços ecossistêmicos. Lá, 2014, ainda não tinha essa contribuição da natureza para as pessoas. Então, eram serviços ecossistêmicos visando a qualidade de vida das pessoas. Do lado direito, a gente tem os drivers todos que vão afetar isso. E no meio, a gente tem as instituições. Então, qual que é a leitura primeira que a gente faz aqui? É que nós causamos a crise que nós estamos vivendo hoje. E nós vamos resolver essa crise. Por isso, a parte antropogênica, institucional, governança, estão colocadas no meio, porque elas são a causa e terão que ser a solução. Mas vejam que a gente tem 3 cores dentro das caixinhas, né? Então, você tem lá em cima boa qualidade de vida, bem-estar humano e vivendo em harmonia com a natureza. Então, boa qualidade de vida, e todos os que estão em preto são termos usados em outros textos das Nações Unidas. São termos internacionalmente aceitos como parte da área de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Os textos em verde são os textos que a ciência ocidental utiliza. E o texto em azul é o texto usado por comunidades tradicionais. Então, vejam, não há nada similar em nenhuma outra organização dentro das Nações Unidas. Então, a presença, a participação, a relevância que é dada ao conhecimento tradicional indígena é colocado, expressado por eles estarem aqui representados nesse framework. Agora, isso, imagino, quando isso foi negociado, já éramos, acho que um pouco mais do que 100 países. Você negociar esse framework com países com as mais diversas formações. Por exemplo, os representantes da Bolívia, que foram representantes que sempre trouxeram essa questão dos conhecimentos tradicionais indígenas, porque isso é importantíssimo, é a base da cultura deles, trazendo essas contribuições dessas culturas. E outros representantes também. Os europeus e latino-americanos, de uma maneira geral, trazendo o que a ciência ocidental tem feito. Mas como que você vai convencer o representante da China que a gente vai usar linguagem de povos tradicionais num framework dessa importância? Ou de outros países que também são muito fechados. A China, ela, principalmente com conhecimentos tradicionais, ela aboliu os conhecimentos tradicionais. Ela tem o conhecimento centralizado, que usa muito o conhecimento tradicional, mas é aquele que é centralizado, e todas as outras etnias da China são praticamente anuladas. Então, eu me lembro dessa discussão do representante da China, mas como que eu vou chegar para o meu governo e dizer que eu aceitei uma coisa dessas?
no final, todo mundo aceitou, entendeu qual era o espírito, que a gente tem que sempre pensar. Nações Unidas, tudo é por consenso. Se um país for contrário, não é aprovado. Muitas vezes, representantes de alguns países têm que ir tomar um café para a votação ocorrer, né? Porque eles não querem estar presentes, porque eles não podem votar a favor, mas eles também não querem impedir que seja aprovado. Então, é a maneira de sair. Agora, vejam essa mudança que a gente já teve nesse framework, né? Do ponto de vista das contribuições da natureza. Então, o que são serviços ecossistêmicos? Serviços ecossistêmicos são processos naturais dos ecossistemas que, ao mesmo tempo, fornecem algum benefício para a sociedade, para nós. Então, se a gente pegar um exemplo, polinização. Todas as árvores da Mata Atlântica, todas as bromélias, as orquídeas da Mata Atlântica precisam ser polinizadas. É a manutenção do funcionamento da floresta. Vão cair sementes, vão germinar algumas, vão se desenvolver, os indivíduos adultos vão sendo repostos, você vai ter uma taxa de mortalidade e assim você vai, é a dinâmica do sistema. Ao mesmo tempo, quando a gente tem a polinização de uma espécie que nos interessa economicamente, se a gente tem a polinização do café, se a gente tem polinização de laranja, se a gente tem polinização de soja, o benefício, o aumento de produção que você vai ter e a presença de polinizadores aumenta em mais ou menos 16% a 18% a produção da soja. A soja é uma espécie que se autopoliniza, mas ela se beneficia muito quando você tem a polinização cruzada. As sementes os frutos são maiores, as sementes são mais pesadas, então aumenta a produtividade. No café isso chega a 20%. No caso do maracujá, isso chega a 100%. Você não tem polinização se você não tiver as abelhas para polinizarem. Então, você tem um processo que é normal, parte do funcionamento de um ecossistema, mas que tem como produto, ou pode ter como produto, um benefício para nós. Quando você fala em serviços ecossistêmicos, nós, na cultura ocidental, embutimos isso, passamos a utilizar essa terminologia. Mas, para muitos, essa é uma visão mercantilista. Você está colocando um valor. Então, eu digo que o serviço de polinização no Brasil gera 11 bilhões de dólares. 9% da balança comercial brasileira. A carne, carne, bovina, suína, frango, geram 9 bilhões. Então, a polinização é um serviço com valor maior do que a produção de carne. Mas isso eu estou colocando, né, eu estou dando um preço, e isso que é utilizado nas negociações. Quando você vai conversar com um produtor rural que produz café, você mostra para ele a vantagem de ele manter pedaços da vegetação nativa, entremeando a cultura dele, para manter a população de polinizadores, e ele percebe que ele vai ganhar mais tendo esses polinizadores, ele concorda com você e vai ou fazer um processo de restauração ou vai proteger os remanescentes que ele tem. Por que isso é tão importante, essa vegetação natural? Porque a gente tem que pensar que o café ele vai florescer por 3 semanas. Por 3 semanas, as abelhas vão ter uma enormidade de recursos disponíveis. A população vai crescer rapidamente. Mas depois que acabar a florada do café, vai levar 1 ano para você ter uma nova florada. Ou
praticamente 11 meses para você ter uma nova florada. Como que você mantém os polinizadores vivos nesse período? Tendo pedaços da vegetação nativa, onde você vai ter espécies florescendo em diferentes épocas e diferentes períodos, e que consegue manter uma população mínima de polinizadores, que vai crescer quando tiver o recurso disponível para a soja e para outras espécies também. Então, essa manutenção da população, ou a não manutenção, porque você planta em grandes extensões e não tem nada de vegetação nativa, é que está levando algumas regiões a perderem polinizadores, porque você não tem como manter. Nesse período, aquelas áreas vão ficar vazias de polinizadores, né? Então, quando você chega com essa conversa, ele entende porque tem uma coisa palpável, precificada. Agora, para muitas culturas, principalmente para as culturas indígenas e tradicionais, mas também para muitos de nós, você não pode precificar um benefício que a natureza te dá. É uma maneira diferente de ver o mundo. Para o pessoal do altiplano boliviano, peruano, isso é uma ofensa. Você dizer que tem um valor monetário aquilo. Não. Aquilo é um benefício que a natureza traz para mim. Então, isso evoluiu, né? Hoje, a gente está trabalhando mais com esse conceito de contribuições da natureza para o homem. Isso dificulta, muitas vezes, negociações, porque voltou a ser uma coisa que tem diversos valores embutidos, não é só o valor econômico, mas tem o valor espiritual, tem o valor das espécies em si, enfim, tem outros valores para você agregar. Mas é uma maneira muito mais holística de se ver o mundo, né? Não centrando, não. Só é importante porque traz algum lucro para mim, traz algum benefício para mim. Então é isso que a gente tem evitado de cair nessa armadilha de esquecer que a gente está falando de natureza, né? Então, o que o IPBS faz você, na primeira plenária, ou na segunda plenária, na verdade, quando foi apresentado para os membros, para o plenário, o programa de trabalho, do que seriam os 5 primeiros anos de trabalho do IPBS. Então, foram identificados alguns diagnósticos que eram relativamente fáceis de serem feitos e que tinham um produto importante, não só do ponto de vista do conhecimento, mas também do ponto de vista econômico. Então, um deles foi polinização. Por quê? Porque você já tinha redes de pesquisadores trabalhando com polinização em todos os continentes, você já tinha um acúmulo de informação enorme, e era juntar aquela informação e mostrar de que forma você pode utilizar esses serviços de uma maneira a aumentar os benefícios. Então, da mesma maneira, olhando no lado oposto, naquele momento, fazia-se pouquíssimo em modelagem de biodiversidade, porque é muito mais completo do que fazer aquelas modelagens de clima que o IPCC faz. Tá? Você leva em consideração um parâmetro, que é o CO2, o aumento de CO2, você diz que aquele aumento reflete na temperatura e projeta quanto vai aumentar de CO2 e quanto vai aumentar a temperatura. Biodiversidade não é assim. Você não tem essas facilidade, né? Então, um outro diagnóstico foi de modelagem, para se juntar tudo o que se conhecia e promover um aumento do conhecimento nessa área, né? Então, essas coisas que foram colocadas. Quando o painel multidisciplinar fez a sua reunião anterior à plenária, que a gente definiu o programa de trabalho que a gente ia apresentar, porque
o IPBS já estava sendo criado com 20 anos de atraso, a gente apresentou um programa de trabalho gigantesco, com 16 produtos em 5 anos. Na certeza de que o plenário, pessoas experientes em negociação, muitos países, os negociadores são os para o clima e para a biodiversidade são os mesmos, estão trazendo a experiência de outros lugares, dizendo assim, não, peraí, isso aqui não é possível, vamos elencar, vamos estruturar de uma maneira, vamos ter um número menor de produtos. O plenário aprovou 18 produtos. Então, os 5 primeiros anos do IPBS foram muito corridos mesmo, porque era muita... Você colocar esses processos em andamento é muito complicado. Eu deixei aqui com a CI, se ela depois quiser compartilhar com vocês um PDF dessa apresentação, aqui mostra mais ou menos o caminho, vocês vejam como é longo. Então, primeiro, então definimos que vamos fazer unipolização. Aí você faz uma chamada para os países indicarem especialistas para elaborarem o escopo. O que esse documento vai ter que ter? Tá? Aí os países apresentam os nomes, as organizações não governamentais apresentam os nomes, os institutos, todo mundo manda nomes e é o painel multidisciplinar quem vai selecionar os nomes. A única limitação que o painel tem é que ele não pode ter mais do que 20% dos selecionados indicados por organizações não governamentais. Ou seja, 80% tem que ser indicados por governo. E a gente pode achar poucos, 20%. Foi dificílimo conseguir esses 20%, porque tinha países que achavam que eram só os indicados por governo que deveriam participar. Aí você seleciona. Aí o pessoal faz o escopo. Esse escopo é apresentado na plenária seguinte. A plenária tem que aprovar o escopo, o que vai ser feito. E a partir da aprovação do escopo, você vai escolher os experts que vão escrever o diagnóstico. De novo, indicados por todo mundo, selecionados, vão compor um grupo, em geral tem entre 80 e 100 pesquisadores, que vão, por 3 anos, trabalhar no desenvolvimento daquele diagnóstico. Logicamente, se respeita uma proporção entre as diferentes regiões das Nações Unidas, uma proporção de gênero, proporções de etnias, ou seja, se tenta ter o grupo mais diverso. E o mais complicado, uma proporção de formações, de capacitação anterior. Por quê? Porque todos os países olhavam para o IPBS como uma coisa de biodiversidade e serviço ecossistêmico. Então, eu indico o biólogo, ou alguém dessa área de ciências naturais. Quando a gente precisa, lógico, de biólogos, mas a gente precisa de economistas, a gente precisa de cientista social, a gente precisa de uma diversidade, porque você não está fazendo um diagnóstico que vai ser apresentado num congresso científico. Você está fazendo um diagnóstico que vai orientar as tomadas de decisão dos países. Então, você tem que pensar em todas essas consequências que você tem das decisões. Aí tá, os pesquisadores do grupo de expert começam a trabalhar. Eles fazem uma primeira versão, depois de 1 ano, eles têm que colocar uma primeira versão que é colocada online. Para todo mundo que quiser dar palpite e criticar, só tem que estar registrado lá, cadastrado no IPBS. Você entra, você tem lá a sua folha para fazer críticas e sugestões. Na média, cada diagnóstico tem 6 capítulos. Cada capítulo recebe em torno de 4.000 comentários. Todos os comentários têm que ser respondidos. Nenhum fica em branco. Então, você faz um comentário, sugere a inclusão de uma bibliografia num tema.
vai ser respondido, foi incluído, não foi incluído. Ou seja, entre o primeiro e o segundo ano, aquela equipe de pesquisadores vai trabalhar numa versão nova, mais aprofundada, levando em conta os comentários e incorporando tudo aquilo que for possível. Aquilo que não for possível, você tem que explicar por que não foi possível. Tá? Então, a transparência desse processo é bastante grande. Depois de 2 anos, você põe uma nova versão online. De novo, você passa por esse processo de crítica. E aí tem uns caras que são uns chatos, né? E eu estou nessa função hoje em dia, estou sendo o chato, que são os revisores dos capítulos. Os revisores têm que olhar a resposta dada a cada comentário, se está adequado ou não. É uma coisa absolutamente de paciência oriental para conseguir fazer, mas você vai fazendo e tem que elaborar um relatório no final. Então, depois dessa segunda versão, que vai ser feita a terceira versão, que em geral já é a versão final. Essa terceira versão é colocada online para os governos criticarem e darem sugestões, porque aí se prepara já para a plenária, porque a plenária vai ter que aprovar. Mas é óbvio que nenhum órgão político em nenhum país do mundo vai ler uma lista telefônica. Eu tenho um diagnóstico lá, o diagnóstico tem 400 páginas. Ninguém vai ler aquilo. Então, junto com o diagnóstico, junto com a última versão do diagnóstico, você prepara um sumário para tomadores de decisão. Esse sumário é escrito pelos pesquisadores com a ajuda de jornalistas, comunicadores, para que você tem que usar uma linguagem que não é mais acadêmica. Você tem que usar uma linguagem que seja uma linguagem compreensível pelos diferentes países, né? Pelos representantes dos diferentes países. Então, é bastante complexo o processo, mas funciona. E agora, no dia 10 de dezembro, começa a 11ª plenária do PBS, tem plenárias todo ano, aonde vão estar sendo discutidos, né, o sumário para tomadores de decisão de um diagnóstico que é as conexões entre biodiversidade, água, comida e saúde. O nexo entre todos esses componentes, que a gente chama de nexos. Então, vejam, esse sumário ele vai ser discutido no plenário parágrafo por parágrafo, às vezes linha por linha. Quem está lá na negociação não vai usar aquele catatal de 400 páginas, vai trabalhar em cima do sumário. Então, é um processo bastante complexo de você conseguir aprovar. O outro diagnóstico é as mudanças transformativas que a gente precisa ter para que a gente atinja até 2050 a proposta da Convenção da Diversidade Biológica, que é a harmonia, conviver em harmonia com a natureza. Mudanças transformativas, né? O que a gente quer dizer com isso? Que a gente, apesar de valorizar mudanças incrementais, o que é incremental? As metas de Aichi, da Convenção de Diversidade Biológica, colocavam que os países deveriam ter 17% da sua área dentro de unidades de conservação. Os vários tipos de unidades que a gente pode ter. E 10% na sua área marinha. Isso era o que estava colocado lá. As metas de Kunming, Montreal, aprovadas na 15ª plenária, em 2022, da Convenção, está aumentando isso para 30%, seja terrestre, seja de marinho. É bastante, realmente é uma coisa considerável.
Mas a análise é que essa mudança de você aumentar as unidades de conservação não vai resolver os problemas. Você precisa mudar a sua maneira de se relacionar com a natureza, você precisa mudar o seu padrão de consumo, você precisa sair de uma economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia que vai usar outras fontes. Então, assim, essas mudanças são mudanças que vão mexer não só com as florestas e os pampas e o Pantanal, elas vão mexer com a economia dos países. A última grande mudança transformativa que a nossa sociedade fez foi a abolição da escravatura. E ainda é algo que está em processo, não está concluído. Nós ainda estamos, ainda temos resquícios e problemas em função desse processo não estar concluído. Mas isso foi uma coisa que mudou completamente a economia, mudou completamente a maneira de pensar, de se trabalhar, tudo mudou. E é isso que a gente imagina que, em relação à biodiversidade, serviços ecossistêmicos e mudanças climáticas, são essas mudanças que a gente precisa ter. A maior delas, a mais transformativa, é abandonar a economia baseada em carbonos fósseis. Então, esses dois sumários para tomadores de decisão vão estar sendo discutidos nessa plenária na Namíbia, e vai ser aprovado o escopo do segundo diagnóstico global de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Só um sumário de como é esse processo todo, cheio das curvas e das etapas todas. Então, o escopo normalmente começa assim: qual é a região geográfica, qual é a racional, qual é a utilidade e qual é a metodologia que vai ser utilizada. Antes de fazer o diagnóstico global, que foi publicado em 2019, em 2017 a gente teve a publicação dos diagnósticos regionais. Aí já foi um impasse, porque se você vai fazendo os diagnósticos regionais, não dá para respeitar aquela divisão de países das Nações Unidas, porque o que a Austrália tem do ponto de vista de biodiversidade em semelhança com Estados Unidos. Então, conseguimos, não foi uma coisa tão fácil, mudar um pouco. Então, havia um diagnóstico das Américas, desde o Alasca até a Patagônia, incluindo o Caribe. Então, isso é uma região que a gente tem alguma história biológica em comum, alguma história humana em comum, de migrações que aconteceram, e que a gente pode, então, avaliar. Ela é extremamente heterogênea, a gente tem países riquíssimos, países paupérrimos, a gente tem países riquíssimos em biodiversidade, mas sem a tecnologia, a capacitação para utilizar o máximo esses recursos de uma forma sustentável. Então, era esse o foco. Escopo geográfico, Américas. Escopo geográfico, África. Tudo bem, a África bate com uma das divisões, tá? E Oceania, enfim, as divisões que a gente tem mais conhecidas, né? Então, isso é importante você pensar no começo. Então, aí está um resumo desse primeiro programa de trabalho com os 18 produtos. Do ponto de vista dos diagnósticos, foram feitos, então, o de polinização e produção de comida, o de cenários, depois os regionais, o de degradação e restauração, os diversos valores da biodiversidade e serviços ecossistêmicos, o uso sustentável de espécies selvagens,
e um de espécies invasoras, que é também um mega problema. Então, isso vem desde 2016, o IPES já está entregando os produtos de diagnósticos, né? Esse é um quadro, um sumário do diagnóstico global, que é aquele diagnóstico que diz que vocês devem ter visto manchetes dizendo que até o fim desse século corremos o risco de perder 1 milhão de espécies. Aí aponta alguns dos grupos mais. E esse é o plano de trabalho que está em andamento. Então, vejo que em 2024 a gente tem a aprovação do Nexus e do Transformative Change, e tem outros que já estão previstos, que é monitoramento da biodiversidade e as contribuições da natureza para o homem, a questão espacial, de planejar conservação, pensando também em conectividade. Tem um outro que está em andamento, que é o de negócios e biodiversidade. Ou seja, você tem sempre diagnósticos em diferentes estágios. Bom, a comunidade científica brasileira tem tido uma participação enorme nos relatórios, na produção de relatórios do PBS. Junto com os diagnósticos, aquelas pessoas que são selecionadas para diagnóstico e, portanto, tem uma vida definida de 3 anos, quando o diagnóstico é aprovado, automaticamente aquele grupo se desfaz. Eles têm também forças-tarefas que trabalham a longo prazo. Então, tem uma força-tarefa de capacitação, que criou o sistema de bolsas para jovens pesquisadores participarem dos diagnósticos, criou um sistema de fóruns, de juventude, enfim, tem trabalhado bastante nessa. Então, a gente tinha brasileiros na força-tarefa de capacitação, o professor Nélio Biso, aqui da USP, e eu, a professora Manuela Carneiro, USP e Unicamp, na força-tarefa de conhecimentos tradicionais indígenas, Antônio Saraiva, da Poli, aqui na USP, na força-tarefa de dados e conhecimento, e o Eduardo Dalcin, que é do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, também nessa força-tarefa. E aí a gente tinha o diagnóstico de polinização. A professora Vera Imperatriz foi uma das co-coordenadoras, quer dizer, está lá, topo. E todos esses outros participaram, e todos que estão em negrito eram líderes de capítulo. Então, você vê que a comunidade estava muito bem representada, né? E no de modelos e cenários, o Jean Paul, acho que o Jean Paul esteve aqui de manhã dando uma palestra para vocês. Opa. E, obviamente, quando se montou o regional, a gente tinha uma quantidade enorme de brasileiros participando. E foi aí, na primeira reunião dos autores desse diagnóstico na Colômbia, que nós resolvemos fazer uma reunião, um almoço de brasileiros que estavam lá em diferentes capítulos, e nasceu a ideia de que, se nós éramos tantos e tínhamos tanta gente capacitada trabalhando em outros, por que não criar uma plataforma brasileira? Porque a gente tem que pensar que as Nações Unidas, ela trabalha no nível global e pode trabalhar no nível regional, por exemplo, a região América Latina e Caribe, mas ela jamais pode trabalhar no nível nacional, porque aí é uma interferência direta numa nação. Então, isso não acontece. Então, a gente pensou, bom, se nós somos tantos, a gente pode criar uma plataforma para fazer diagnósticos do Brasil, que é uma situação de uma biodiversidade riquíssima, de uma sociodiversidade riquíssima, de um histórico de ocupação, de processos que aconteceram e de diversidades enormes,
e que, portanto, a gente poderia trabalhar nesse sentido. E aí, a gente fez uma primeira reunião em Indaiatuba. Estão vários dos pesquisadores aí que estavam trabalhando, mais alguns jovens que a gente já foi trazendo para trabalharem junto, e nós começamos a fazer o primeiro diagnóstico brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Aí levou um tempo para a gente se estruturar, para a gente pensar o que a gente queria, para a gente conseguir algum apoio financeiro, e a gente conseguiu um apoio bom do CNPq, e aí a diferença, eu tenho participado muito das reuniões das plataformas nacionais de biodiversidade e serviço ecossistêmico. O Brasil é o único que tem essa plataforma esquisita. Esquisita por quê? Porque ela nasceu de um movimento dos pesquisadores. Ela não está vinculada ao governo, ela não está vinculada a nenhum ministério. Então, ela produz um documento independente. Ela segue as mesmas regras da IPBS, usa o mesmo framework para a seleção de experts. A gente usa a distribuição das diferentes regiões do Brasil, diferentes biomas, diferentes formações, balanços de gênero, segue esse mesmo padrão. A gente faz uma chamada de pesquisadores, segue exatamente o padrão, mas a gente não é um órgão governamental. Em todos os outros países, a plataforma nacional é ligada a um ministério, ou Ciência e Tecnologia, equivalente à Ciência e Tecnologia nossa, ou Ministério do Meio Ambiente, equivalente ao Ministério do Meio Ambiente. Isso de cara traz uma diferença enorme. Nosso maior problema é ter recursos para fazer. É tudo voluntário, ninguém recebe, mas você tem que ter dinheiro para trazer as pessoas para se reunirem, para você fazer as discussões com grupos focais. Você tem, então, tem um custo para a produção. E depois, para você contratar um jornalista para ajudar a fazer o sumário para tomador de decisão, produzir, imprimir algumas cópias, a maior parte, todo o material está disponível online. Então, tudo isso tem um custo. Então, a gente conseguiu, de cara, convencer o CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, de dar um apoio. O programa Biota do FAPESP colaborou também. E uma outra coisa que foi importantíssima nesse início foi o fato de que nós levamos essa ideia para a SBPC e para a academia, que abraçaram a ideia. Então, deixou de ser um grupo de pesquisadores, a maior parte deles do Sudeste, para ser algo de organizações nacionais. Perde aquela coisa do regionalismo. Você tem uma organização nacional. Então, esse suporte da academia e da SBPC foi importantíssimo. Qual que é a nossa missão? Produzir sínteses regularmente do melhor conhecimento disponível sobre biodiversidade, serviços ecossistêmicos e as relações com o bem-estar humano. A gente se vê como uma organização de interface, onde a gente está coletando os conhecimentos de um lado, trabalhando esses conhecimentos na forma de uma síntese, produzindo um sumário para tomadores de decisão, sejam públicos, sejam privados, mas não são só políticas públicas, mas podem ser políticas privadas também. O primeiro produto que a gente fez foi uma proposta de como deveria ser esse diagnóstico, para ter uma discussão com diversos setores. E aí a gente seguiu e fez reuniões com não governamentais, fez reunião com o governo, fez reunião com o setor privado, fez reunião com representantes de populações indígenas e tradicionais e fez reunião com grupos de mídia, já pensando na comunicação depois como devia ser feito. Então, juntando tudo isso, mais o que a gente estava pensando, a gente formalizou a criação da plataforma em 2017. Essa foi, então, a primeira reunião de autores, não estão todos aí, mas uma grande parte
deles está aí. E o nosso primeiro produto foi o Diagnóstico Brasileiro de Serviços de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que foi publicado em 2019. Então, a gente começou lá em 2015, oficialmente em 2017, e esse primeiro produto saiu em 2019. Mas quando a gente começou a fazer esse diagnóstico, vários outros atores de diferentes grupos vieram nos procurar e falaram assim, não, mas nós também achamos que isso é interessante, a gente poderia fazer, por exemplo, o pessoal da REBIP, que é a Rede Brasileira de Polinizadores, o nome exatamente assim que eu não lembro, mas é basicamente isso. Mas, não, mas nós estamos fazendo justamente uma síntese, porque nós queremos produzir um documento. Tudo bem, então vamos trabalhar juntos, a gente segue essa coisa. O pessoal de restauração, a mesma coisa. Então, nesse primeiro programa de trabalho, a gente acabou, além do diagnóstico brasileiro, a gente produziu um de clima e biodiversidade, um de polinização, um de água e biodiversidade, um de restauração, e participou e sediou inicialmente o grupo de trabalho da professora Manuela Carneiro, que estava então fazendo um diagnóstico de conhecimentos tradicionais indígenas. Só que o diagnóstico deles não acabou dentro do prazo, acabou o dinheiro, e no final ele acabou sendo concluído no âmbito da SBPC e está lá disponível na página da SBPC. Mas a gente considera como um produto nosso também. Passando em 2019, a gente definiu um segundo programa de trabalho. E aí a gente percebeu uma coisa que acontece também nos relatórios internacionais, que quando você faz um diagnóstico brasileiro, você está tratando de todas as regiões, todos os biomas, a parte costeira marinha, que é delicadíssima, que tem características muito próprias, não é tratada adequadamente. Então, nós resolvemos fazer um diagnóstico costeiro marinho. E a gente está tentando convencer o IPBS a fazer um internacional também. Fizemos um de agricultura, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e um de espécies exóticas invasoras. Então, esse a gente terminou esse ano, todos eles estão prontos, estão disponíveis na página do IPBS, mas dessa vez, o recurso que a gente conseguiu de apoio veio de duas emendas parlamentares do deputado Agostinho, hoje presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, fez uma emenda para dar suporte ao diagnóstico costeiro marinho e um para dar apoio ao diagnóstico de espécies invasoras, e também o apoio do Serra Pilheira. A gente não conseguiu, a gente teve um pouco de azar, que quando os nossos diagnósticos ficaram prontos e a gente queria, então, levar isso e fazer reuniões do Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Relações Exteriores, mostrar os resultados, enfim, fazer essa parte toda de fazer isso chegar na mão de quem, de fato, toma as decisões, mudou o governo. E aí nós passamos um período meio negro, todo mundo que é cientista era um perigo, e cientista de meio ambiente, então, nossa, isso é o próprio ecoterrorista. Então, por isso também foi tão difícil a gente conseguir recursos governamentais, a gente conseguiu, então, dessa forma, viabilizar. Como que essas plataformas têm funcionado? Então, a decisão. Então, a questão de catalisar a geração de novo conhecimento. Então, a gente vê que o IPES influenciou o Belmont Forum, são 3 chamadas do Belmont Forum, que são Belmont Forum, aquela organização internacional que reúne as agências de financiamento de vários países, praticamente todos os europeus, Estados Unidos, Japão, Brasil, África do Sul, que então fazem essas chamadas internacionais. Uma de cenários, uma para
pesquisa transdisciplinar e uma que está aberta ainda, que é de florestas tropicais. A gente também influenciou o IAI, hoje eu faço parte do conselho do IAI, para fazer uma chamada de incluindo a parte de saúde, a conexão, que é uma das coisas que a gente está pensando que a gente pode fazer no nosso terceiro programa de trabalho. E, dentro da FAPESP, a gente conseguiu fazer uma chamada com o Global Environmental, o GEF, que resultou no projeto Conexão Mata Atlântica, e com a organização dos Países Baixos para a restauração de Mata Atlântica. Esses são alguns exemplos de onde o IPES já teve influência na legislação, né? Aqui no Brasil, a gente conseguiu estabelecer um plano nacional para a conservação de insetos polinizadores, mas que não se transformou em política, e há uma resistência enorme do Ministério da Agricultura em que isso se torne política, porque, obviamente, proteger polinizadores significa regulamentar agrotóxicos. E isso é uma conversa bastante difícil de se ter. E essa é uma outra coisa que está em andamento, né, que a Comunidade Econômica Europeia tinha decidido colocar uma restrição maior da origem de produtos importados, né, de soja, de carne, de outros produtos que entrariam em vigor agora, dia 1º de janeiro de 2025, mas que, em função das pressões de muitos países, foi adiado sine die para entrar em vigor. Essas são algumas das atividades da Força Tarefa de Capacitação. Vocês veem que tem muita coisa que foi feita e isso tem sido muito produtivo. Eu continuei, mesmo depois que eu saí do painel multidisciplinar, eu continuei na Força Tarefa de Capacitação. Meu mandato terminou em dezembro do ano passado. Mas eu continuo acompanhando e participando de várias das reuniões deles. Então, é uma coisa que tem funcionado muito bem. E esse é outro problema que é uma dificuldade e que eu quero que vocês... É chato, né, terminar a palestra com uma coisa que é assim complexa. Mas a gente tem que sempre, nesses diagnósticos, e principalmente no sumário para tomadores de decisão, deixar claro o que a gente tem certeza, né, o que é uma questão bem resolvida. Então, polinizadores são importantes para culturas economicamente importantes. A literatura toda a publicação vai nesse sentido, ou 90% da publicação, então eu posso dizer que está bem resolvido. Mas eu também tenho que dizer, quando você tem coisas que estão, parece que estão se estabelecendo, mas há um monte de publicações contrárias. Portanto, você ainda não é uma questão resolvida. Até o pior, quando você não tem informações para tomar a decisão. E aí entra aquela coisa de provocar chamadas de agências de pesquisa para estimularem essa produção. Então, isso é uma coisa que eu aprendi lá no IPBS, nas primeiras reuniões, e que eu trago para os meus trabalhos, né? A gente gosta de viajar, né? Mas a gente precisa, quando a gente vai publicar alguma coisa, a gente precisa deixar muito claro aquilo que é. Os dados, de fato, permitem essa conclusão e aquilo que sugere. Parece que, mas eu ainda não posso bater o martelo e que seja, vai precisar acumular mais informação. Eu acho isso um ótimo aprendizado. A outra coisa que eu acho importante é a gente pensar que esses diagnósticos, eles sempre são atividades transdisciplinares. E isso é uma maravilha para profissionais de áreas que servem, que têm na sua formação essa capacidade de já estar falando, conversando, integrando com outras áreas. Eu acho que a geografia é uma desses nódulos que conversa com tudo aquilo que
que é preciso. Então, profissionais assim são fundamentais nesses processos. Tá? E a gente vai aprendendo. 18 anos atrás, eu fiz parte do grupo que criou o doutorado em Ambiente e Sociedade na Unicamp. Posso dizer para vocês, os meus 3 primeiros anos foram de choque total. Você dividir sala de aula com pessoas da área de sociais. Você discutir projeto de tese de aluno, ouvindo. Hoje, eu não consigo pensar num projeto que não envolva a área social. Porque aquilo entrou, acabou, está sedimentado na maneira de pensar e de ver as coisas. Então, não é só entender o jargão da outra linguagem. Você precisa entender como raciocina, como é o pensamento, como é que se estrutura o pensamento, para você, de fato, poder entender. É isso que eu tinha para apresentar, Suca, e fico aqui à disposição de vocês para perguntas, comentários. Tá. Obrigada. Nós agradecemos. A gente tem, nosso tempo atrasou um pouco, a gente tem uma outra sessão nessa sala, mas eu vou abrir sim para um comentário, 2 comentários que vocês queiram fazer, e depois vamos sortear os livros. E aí a gente encerra com abre espaço para a próxima mesa que vai acontecer aqui nessa sala. Alguém gostaria então de fazer algum comentário, alguma questão para o professor Joly? Vai lá, Moretti. Professor, adorei, maravilhosa essa palestra. Obrigada, Sueli, porque foi realmente muito esclarecedor e eu quero saber onde é que a gente se inscreve para trabalhar nisso, porque é muito interessante. Então, na verdade, uma pergunta, imagino que a resposta seja óbvia, mas eu gostaria apenas de entender, nessa chamada, nessa última fala do senhor, com relação a quando as incertezas são grandes e são feitas chamadas para novos estudos. Isso é dirigido à universidade, à comunidade acadêmica, ou existem também outras instituições, outros organismos que participam? Eu gostaria de saber como é que é respondida a essa chamada. Obrigado pela pergunta. Acho que pela nossa própria formação e tradição, a maior parte de nós somos acadêmicos, então a gente sempre pensa nas agências de pesquisa que financiam a academia, na comunidade científica, mas também essas discussões também têm sido levadas, por exemplo, no CEBEDES, que é o Conselho de Empresas preocupado com as questões de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, para trazer a participação do setor empresarial, porque ela é fundamental. Nós não vamos resolver esses problemas sem uma participação deles. Tivemos alguns avanços em alguns casos, mas ainda não se concretizou nada. Mas a gente tem que envolver fora dos muros acadêmicos. Então, quando a gente na plataforma brasileira, a gente investe muito na comunicação. Então, tem redes sociais ativas, tem um site com publicações atualizadas e coisas que estão acontecendo, mas ainda é muito pouco. Bem, a gente tem em torno de 10 mil seguidores, mas se comparado com outros, com os TikToks, isso praticamente nada. Mas a gente está aprendendo como fazer essa coisa, como sair da casca da universidade. E eu acho que o próprio PBS também passa por essa questão, e por isso está sendo feito esse diagnóstico de negócios e biodiversidade. Então, trabalhar com o setor produtivo que depende da biodiversidade, que explora a biodiversidade de alguma maneira.
Então, a gente está nesse processo, mas ainda engatinhando. Infelizmente, somos ainda bastante voamos pouco nesse sentido. Mais alguma última comentário? Não? Diga, por favor. Simone. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela excelente palestra. Aprendemos muito, né, nessa tarde. A minha questão é muito pontual. Quando o senhor falou dos polinizadores, do papel dos agricultores, né, como parceiros, eu facilmente imagino o agricultor familiar, o agricultor camponês nessa parceria. Mas acho que o grande problema são os grandes produtores. Como conversar com o agronegócio, que é o que está dizimando os polinizadores? Acho que a gente tem gargalos aí, né, a serem enfrentados. Né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa distinção das agriculturas no Brasil e como isso impacta, né, a biodiversidade. Sem dúvida, o público de pequenos agricultores é muito receptivo, essas ideias, é muito aberto. Muitas vezes não pode aplicar diretamente, porque a sua propriedade é pequena, ele tem que tentar tirar o máximo, mas ele vai incorporando esses conhecimentos e passa a ser um defensor dessas ideias. Quando a gente pensou e começou a fazer o diagnóstico de biodiversidade, serviços ecossistêmicos e agricultura, nós fizemos algumas reuniões com o pessoal do agronegócio. É muito mais complexo, porque é um volume tão grande de recursos que está em jogo do investimento que eles fazem, do retorno mínimo que eles têm que ter, que ainda está sendo uma conversa num sentido só. A gente fala, eles agradecem, mas na prática não se desdobra nenhuma ação. Atualmente, estão surgindo algumas lideranças do agronegócio com uma cabeça um pouco mais aberta, um pouco menos resistente a essas discussões. Mas ainda não são aqueles que estão tomando as decisões. Mas a conversa avança, foi o que eu respondi para ela. A gente ainda está tímido nesse contato, mas a gente já está fazendo o contato, que é uma coisa que a gente quer ver crescer. Não só com o setor privado, que usa a biodiversidade como a sua matéria-prima, mas também com o agronegócio, que, se ele não estiver envolvido nas decisões que precisam ser tomadas, elas não vão ser soluções. Nós vamos de novo adiar as soluções. E a gente não tem mais muito tempo para adiar as soluções. Então, isso está acontecendo, mas reconheço que ainda é tímido, mesmo da nossa parte. A gente tem que também dar um pouco mais a cara a tapa. Bom, então eu agradeço, professor, por esse histórico que nós vimos, um histórico muito completo de todo o processo. Deu para nós percebermos a grande complexidade que é atuar em diversas escalas. Só o Brasil já é uma escala difícil da gente atuar. Também agradeço o fato de trazer todas as publicações que a gente estão dispostas, estão disponíveis, tanto para uso como para estudo, para consulta, para várias finalidades acadêmicas e educativas. E é um prazer ter ouvido aqui essa tarde. A gente está um pouco atrasado, estão me pedindo um pouco para a gente encerrar, mas não poderia deixar de expressar o meu agradecimento pessoal pela sua vinda aqui no nosso congresso. Muito obrigada. A gente não vai fazer intervalo, e o sorteio também, a Karine trouxe a sugestão e eu aceitei de a gente fazer o sorteio das publicações no final da próxima mesa que está aí esperando, né, para começar. Então, vamos a uma salva de palmas, professor.